Sobre mim, eu sou o Christian, atualmente sou CEO da Digaí. Eu estudei engenharia e tenho uma carreira em cibersegurança. Eu trabalhei na Deloitte, que é uma consultoria Big Four, depois eu também trabalhei no Facebook, nos Estados Unidos, que lá que eu comecei a mexer com IA, isso aí foi antes da pandemia, antes do ChatGPT viralizar. E minha última passagem no mundo corporativo foi no Nubank, no time de cibersegurança, que já mexia muito com IA, para prevenção de fraude, bloqueio preventivo de cartão, entre outras coisas. E há 2 anos atrás eu fundei a Digaí, que é uma empresa de IA conversacional para atendimento, vendas, cobranças, recrutamento e tudo no WhatsApp. E por isso que é o foco aqui da pauta hoje. Bem, então vamos para a parte teórica, que vai ser bem curta, mas eu gosto muito dessa parte, sendo professor, e eu acho que o objetivo aqui é sair com alguma coisa ou duas que vocês consigam levar em reuniões comerciais, que consigam levar para outras conversas, porque a IA está na pauta de todo mundo, e se você fala uma ou duas ou três coisas, talvez valha a pena até anotar algumas dessas passagens, você aparenta ser um conhecedor ali do tópico. Isso muitas vezes ajuda você a fechar uma venda. Pô, esse cara entende de IA, eu gosto aqui do que ele está falando, vou usar isso para minhas reuniões comerciais. Então, o que eu quero começar aqui a falar de IA como tecnologia, sou um pouco enviesado como eu trabalho com IA, mas eu acho que a IA ela é maior do que o software, eu acho que é maior do que a Revolução Industrial, que aconteceu ali nos anos 1700. E quando você tem uma tecnologia assim, que é tão disruptiva quanto a inteligência artificial, você tem um fenômeno que é interessante, que já aconteceu algumas vezes aí nessa história moderna, aí dos anos 1500 para cá, que você acaba destruindo, é uma criação destruidora, que você pega empresas grandes, estabelecidas, e tira o tapete debaixo delas. E eu quis trazer isso aqui porque a gente está aqui com pessoas que são empresárias, pessoas que estão aí apostando no crescimento de suas empresas. E agora é o momento, né? Agora, com a tecnologia, eu vou mostrar aqui só um componente da IA, que é o atendimento, é você ter um call center no seu bolso. Mas agora que é o momento de você chegar para aquele competidor que tem talvez trocentos engenheiros e um budget muito maior e conseguir dar um atendimento melhor, mais rápido, e programar, talvez, dentre outras coisas que a IA permite você fazer. Estou vendo aqui que o Bruno também não conseguiu se inscrever no Salve, apenas para PJ. Não tem problema, tá? Ali é opcional, quem conseguir entrar legal, mas você tendo um WhatsApp seu, você já consegue conectar, a gente vai fazer isso bem no finalzinho. Mas aí voltando aqui para os ciclos de Schumpeter. Alguém já ouviu falar de Schumpeter, esse nome aqui? Não é Schumacher. Alguém aí já ouviu falar desses ciclos aqui, dessas ondas? Não, beleza. Então, o Schumpeter, ele é um economista e ele trabalha ali junto da escola de Adam Smith, né, que dizem que é o pai do Vic André, já ouviu falar, é o pai do capitalismo, que fala da mão livre, né, que os mercados são autônomos e são reis de tudo. E ele fala dessa teoria de destruição criadora e da criação destruidora. Então, se vocês estão vendo aqui a minha tela, basicamente, quando a gente teve a energia hidráulica, já tem muito tempo, você teve um monte de empresa que deixou de existir. E aí, 60 anos depois, você teve o vapor, o aço, que acabou basicamente com muita coisa que era hidráulica. As empresas tinham aqui moinhos, né? Então, se você vai para cidades antigas, sobretudo nos Estados Unidos, ou no sul do Brasil, onde foram áreas industrializadas, você vê ali moinhos perto de um rio, porque você via a água passando e usava isso para talvez girar aquilo que ia ser uma máquina de costura. Aí quando veio o vapor, acabou com isso, né? Você podia esquentar ali a água com o carvão e isso fazia uma turbina girar e você destruiu várias outras coisas. Depois você teve eletricidade, motores de combustão interna que usam a gasolina. E aqui você teve talvez a maior destruição de todas, né? Então, só para fazer um paralelo um pouco extremo, a gente tinha pessoas cujo emprego era numa cidade pequena, isso antes dos cavalos
deixarem de ser o meio de transporte principal, antes dos carros, antes do Henry Ford lançar o Model T, o modelo T, né, que popularizou o carro. Antes o carro era feito para ser uma carruagem, era muito chique, muito caro. Você tinha pessoas que iam na cidade limpando aquilo que vinha atrás do cavalo. Então essa profissão, que literalmente era ruim, era uma merda, para ser bem literal, ela deixou de existir. Então essa distribuição criadora sempre vai avançar a sociedade no total. E hoje, né, o que eu queria só ressaltar aqui, antes de gastar mais tempo em outros exemplos, né, você tem o caixa eletrônico, que com a IA é um exemplo muito mais relevante. Nos Estados Unidos tiveram ali sindicatos de banqueiros cujo trabalho era tirar dinheiro de uma gaveta e botar o dinheiro em cima da gaveta, e só faziam isso, que foram pra rua e protestaram e falaram: cara, a gente não pode ter um caixa eletrônico funcionando porque vai acabar com o nosso emprego. E o que aconteceu é que você aumentou a demanda por caixas humanos, porque a pessoa que só tirava o dinheiro debaixo da gaveta e botava em cima da mesa aprendeu a fazer financiamento, empréstimo, aprendeu a trabalhar o relacionamento com o cliente para entender o momento certo, talvez de oferecer uma linha de crédito. Isso aumentou a demanda por pessoas irem para o banco fisicamente, porque eu tinha muito mais coisa para resolver lá, podia resolver minha vida. Então a IA é uma nova onda e vai mudar bastante coisa, já está mudando, como a gente tem visto aqui na Digaí e em empresas grandes, e é a oportunidade aqui de quem está aqui na reunião, quem está nesse treinamento, talvez colocar uma dessas coisas na prática, que vai ser o foco aqui desse papo. Então, a última coisa aqui que eu queria chamar a atenção é que esses ciclos, o que está acontecendo? Alguém consegue ver algum padrão aqui ao longo do tempo? A cada nova tecnologia destruidora, o que é um padrão que acontece, né? Aqui da energia hidráulica para vapor, para eletricidade. O que vocês estão vendo, galera? Reduz 10 anos. O que mais que vocês estão vendo? Além de reduzir 10 anos, que é a principal, altos e baixos, sim. Exato. Então, esses baixos, uma mata antiga, sim, em muitos casos, mas às vezes é complementar. Mas o que eu queria, eu acho que o Luciano talvez conseguiu perceber isso. Esse período aqui é um período de loucura, um período de doideira, que nem agora, né? A gente está há 3 anos falando IA vai mudar, IA, mas né, não adianta eu pegar um carro e colocar uma peça nova achando que esse vai ser um carro melhor. Eu preciso pegar esse carro e na fundação dele, quando fizer o design dele, já pensar esse negócio com IA. Senão não vai funcionar. Então isso que está acontecendo com as grandes empresas brasileiras e globais, né? Elas não são empresas de IA, elas estão tentando colocar IA em cima. Isso é bem diferente de eu já desenhar a minha operação com IA, com um call center no seu bolso, que é o que a gente vai aprender a fazer hoje. Então basicamente, né, eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui nessa parte mais teórica, e isso vai se impactar muito a forma da gente se relacionar com o cliente, que é o foco aqui dessa aula de CX, de Customer Experience, de CX, de atendimento com IA. O que está sendo redefinido aqui especificamente ao atendimento? A gente tem mais disponibilidade, não preciso estar acordado para responder alguém ao vivo. O autoatendimento, eu consigo resolver coisas sozinho de uma maneira bem melhor. Tenta trocar uma internet aqui em São Paulo, tenta trocar sua luz. É horrível esse atendimento. Então com a IA, esse atendimento bom, a gente trabalha na Digaí com empresas que de fato fazem esse teste, elas dão ao cliente a escolha entre atender com o humano e atender com a IA, e as pessoas, os clientes, acabam por si próprios escolhendo o atendimento via IA, porque ele vai ser melhor. E a gente também tem essa instantaneidade, né? A IA ela responde rápido, cada vez mais rápido. Quem já experimentou o ChatGPT-5, uma das críticas foi que é rápido demais e parece que é quase bom demais para ser verdade, mas são as grandes vantagens e as características que estão destruindo empresas de call center, né? Aqui uma estatística legal também para aquelas que vale a pena anotar, para eu levar, né, numa reunião, numa discussão. A gente tinha
até 2021, antes do ChatGPT 3.5, essa lei de Moore, que até se manteve durante um bom tempo, que é o tempo que demora para as empresas que fazem microprocessadores, ou seja, a Intel, a AMD, as empresas do Taiwan, né, que hoje são as maiores empresas de processador, de chip de computador, demoravam-se mais ou menos 18 meses para eu duplicar a quantidade de transistores que estão dentro de um chip. E o transistor, o que ele é, basicamente, é o silício, por isso que é chamado Vale do Silício, na Califórnia. Ele é aquilo que permite um chip de computador, que é o cérebro de computador, operar muito mais rápido. Então, hoje a IA, ela está, em vez de 18 meses dobrando a sua capacidade, já está fazendo isso em 7 meses. Então é quase 3 vezes mais rápido do que essa lei de Moore, que se sustentou durante 40, quase 50 anos. Então, como que isso aplica nos agentes de IA? Vou mostrar que a gente vai criar, vocês vão criar um em casa hoje. O agente hoje ele consegue se comportar muito bem se a tarefa que você dá para ele exige que ele raciocine ali durante 2 minutos, 4 minutos. Se você olha 7 meses atrás, isso era 1 minuto, 2 minutos. Então, pensa que daqui a 5, 10 anos você vai poder dar uma tarefa, a gente vai estar ali o dia inteiro raciocinando e fazendo uma coisa para aumentar a sua capacidade. A IA nunca vai substituir os humanos, ela sempre vai substituir aqueles humanos que não sabem usar a IA, que eu falo todo dia no trabalho. Então, aí eu acho que um fato legal que vale a pena encontrar uma brecha em uma reunião com o cliente ou com alguém para mostrar que vocês conhecem um pouquinho de IA. Então aqui, voltado ao atendimento, né, e call centers. Hoje a gente fala de IA à beça, né? Vocês estão no quarto dia de aula de IA na prática, mas a gente tem um mercado ainda de 60 milhões de chamadas por dia, onde as pessoas estão ligando para os call centers no Brasil. A gente tem quase 1,5 milhão de brasileiros trabalhando em contact centers, né? Talvez a gente não fale isso aqui porque a gente não quer que nosso filho trabalhe em call center, mas é muitas vezes o primeiro emprego de um trabalhador brasileiro, não tem nada de errado com isso. Mas o que acontece para você que quer fazer atendimento? Se você tem aqui uma operação, você vai precisar de pessoas, né? O operador ganhando um pouco mais do salário mínimo, ele, na verdade, ele precisa, se ele se enquadra como call center, ele já tem sindicato e ele precisa ser CLT. Você vai precisar de software, né? Omnichannel, para poder fazer todo esse dimensionamento de chamada que vem pelo telefone, chamada que vem pelo WhatsApp, chamada que vem por diferentes números. Inclusive, não sei se alguém aqui já atendeu um número desconhecido e caiu a ligação. Alguma ideia do porquê que isso acontece? Alguém já teve isso acontecer ou sou só eu? Várias vezes, né? Validador de telefone, comigo sim. Qual que é normalmente a razão por trás disso? Quando um atendente de call center está ligando, ele tem um software que ele liga para 6 pessoas ao mesmo tempo. É o teste do alô. Então, no call center você tem um número de alô que é bem maior do que o número de atendimentos. Então, o número de atendimento, a primeira pessoa que o atendente de call center começa a falar é a pessoa que está ali tomando o seu lugar quando você está recebendo uma ligação e desligam na sua cara. Porque eles precisam sempre fazer 6 ligações ao mesmo tempo para manter esse atendente, esse PA de call center ocupado. Então é um trabalho assim, em condições bem difíceis para quem está trabalhando. Telefonia, equipamentos. Então, né, pensando aqui em CAPEX e OPEX, que é o Capital Expenditure, quanto dinheiro você precisaria investir no negócio. Você, para montar uma operação de call center, você precisa de uns R$13.500. E se você tem 5 agentes físicos, você vai precisar de mais de R$13.000 de OPEX, de custo operacional todo mês, de folha de pagamento, só para poder responder talvez ali 300, 400 clientes em um dia só, dentro de um SLA de, sei lá, 10, 20 minutos. Não é um SLA tão bom quanto a IA pode fornecer. Então, só mais uma figura aqui, né? Call center no Brasil. Hoje tem uma margem de mais ou menos uns 20, 23% de lucro, sendo que o maior custo é
prédio para botar as pessoas, prédio, pessoas, software, telefonia, e com a IA a gente acaba com isso tudo. Então, se você pensa em qualquer empresa que tem ali CX, que faz o atendimento ao cliente e ela tem um call center, essa é a hora da gente atacar como o pequeno empresário e conseguir fazer um serviço melhor do que essa galera, porque se eles fizeram todo esse investimento de CapEx, isso aqui é para uma operação de 5 agentes, você fazendo todo esse investimento como uma empresa grande, você não vai deixar de trabalhar. Você vai ter ali folha de pagamento, se a pessoa é CLT há muito tempo, você vai ter que pagar uma grana para mandar-se embora, então vai ser muito devagar para essas grandes empresas mudarem de rumo esse transatlântico que elas pilotam. Então, bem, algumas aplicações, esse momento aqui, eu acho que a gente até mandou ali a preparação. Vou pedir para todo mundo pensar um pouco em qual que é a sua aplicação. Enquanto eu vou estar montando aqui um exemplo, vou pedir para vocês montarem também do seu lado. Atendimento, né? Status de pedido, emissão de segunda via de boleto, reagendamento. A gente vai fazer agendamento hoje direto com o seu Google Calendar. O que vocês fariam se vocês pudessem ter um call center no seu bolso sem aqueles custos ali que a gente falou? Qualificação de leads, né? Como que eu posso qualificar um lead e só marcar uma reunião se ele for um lead qualificado? Essa é uma aplicação boa. Acompanhar a jornada do cliente é uma outra aplicação de uma IA conversacional para o CX. Retenção é algo que as maiores empresas, eu tenho certeza que a gente resolve esse problema de grandes empresas. As grandes empresas têm essa dor de não conseguir, no final do contrato anual ou semestral, no final ali da vigência do contrato, entrar em contato com o cliente e falar: e aí, como é que está o serviço? Está tudo bem? E talvez até de maneira proativa o cliente vai lá e renova o seu contrato. Essa retenção é uma área que a IA consegue funcionar muito bem. Back-office, né, que é documentação, conciliar dados entre sistemas, isso a gente pode fazer no WhatsApp também, e até como um serviço para o seu cliente final. Vou mostrar como, eu vou tentar abrir aqui o chat no finalzinho da reunião ali a partir das 8h30 para quem tiver sugestões, e a gente pode também pensar aqui em outras aplicações. E treinamento, né? Hoje a Diga Aí a gente faz treinamento de diversas empresas, Nubank, Deloitte, Itaú, Accenture, são algumas onde a gente consegue ter ali o seu mentor dedicado via WhatsApp, sempre respondendo perguntas. Bem, como a IA pode ajudar você? Qual que é a aplicação que a gente vai fazer juntos, né? Vamos lá para a parte que interessa, dedicar essa última hora aqui para a prática. Essa é uma anatomia de um prompt, e aí enquanto eu vou descrever aqui, eu vou pedir um pouco para quem ainda não olhou ali. Eu vi que tem gente aqui que falou DDD 11, exatamente, João, essa aí eu gostei, esse cara já mexeu com o WhatsApp. Eu vi que teve gente que falou com salve, já não conseguiu, mas dá uma olhada ali na preparação, cria uma conta no Superagente que não tem nenhum custo, mas eu vou falar da anatomia de um prompt. Eu vou escrever um prompt aqui com a ajuda do ChatGPT, mas você pode até usar a IA do Superagente, que é a ferramenta aqui que a gente vai usar. Mas um prompt, ele já se estabilizou, aquilo que são boas práticas de prompt, já tem um pouco mais de um ano. Então, como que você deveria criar um prompt que vai criar um agente de IA, que é o que a gente vai construir hoje? Você tem que declarar a função, falar o que ele vai fazer, o contexto, o raciocínio, o formato da resposta e quando que ele termina, né? Eu vou criar aqui um junto com vocês, depois eu vou pedir para o ChatGPT criar um também. Mas aqui fica essa dica de como que você estrutura um prompt bem feito. E aí tem um comentário aqui da resolução da apresentação. Outras pessoas, sem ser o Eduardo, conseguem ler o que está aqui? Talvez. Ângela consegue ler bem? Obrigado. Então, talvez aí seja a sua... A Luísa também não consegue, beleza. Mas se você pesquisa no Google... anatomia de um prompt, você vai conseguir essas melhores práticas, beleza? Então, o que a gente vai fazer para preparar? Criar uma conta no Superagente, no Free Trial, no teste grátis, trazer um número de WhatsApp já pronto seu, ou obter um chip físico na banca. Se você não fez isso hoje, tranquilo, você pode ir na banca amanhã e configurar o seu WhatsApp. Você pode também cadastrar um número virtual no WhatsApp Business, e aí, que nem eu falei, pensar na aplicação do seu agente de IA.
Então, vamos lá para a parte prática. Essas instruções aqui eu vou fazer mais na prática. Então aqui eu estou dentro do Superagente. Só para ter uma ideia aqui, tem alguém que conseguiu chegar nessa tela, que conseguiu também ver essas pessoas aqui, que nem eu estou vendo? Richard, João, beleza, Luísa, conseguiram. Tá, tem uma galera aí que conseguiu, depois a gente também pode dar uma olhada nas perguntas. Aqui eu estou dentro do painel do Superagentes. O Superagentes é uma ferramenta que faz isso, tem outras, eu vou deixar aqui no final da apresentação, quando eu voltar, algumas dicas. Mas o que eu tenho aqui? E eu vou traduzindo, tá? O meu Mac ele tá em inglês, mas eu vou traduzindo sem problemas. Aqui eu tenho umas campanhas que eu posso fazer, se eu quiser fazer algo, por exemplo, de mensagem ativa, que é bem legal, se eu tenho uma lista de lead, eu quero entrar em contato com todo mundo. Aqui eu tenho um agente inbound, que você já pode colocar saindo dessa aula aqui no seu site para responder todo o lead que chega imediatamente. Eu tenho bases de conhecimento aqui do lado esquerdo, aqui nesse menuzinho do lado esquerdo. Eu tenho algumas analytics que são basicamente insights dos dados que vocês vão ter aqui também do lado esquerdo, mas o nosso foco vai ser nesse primeiro item aqui, agente. Se você não conseguiu chegar aqui, você também pode tentar criar uma organização nova, mas essa deve ser de cara a tela que vai aparecer no Superagente. O que a gente vai fazer? A gente vai criar e clicar aqui debaixo desses ícones, onde está escrito crie o seu Superagente e vai estar novo agente. A gente vai criar um novo agente e a gente vai dar o nome dele. Pense no nome dele. Esse nome ele vai ser interno para vocês, tá? Não precisa ser o que vai aparecer no WhatsApp, depois eu mostro como que a gente faz isso. Então aqui, vou botar um exemplo de agente de qualificação de leads do G4, digamos assim, vamos com esse aqui, de qualificação de G4 e agendamento. Isso aqui é só para você ter um controle interno. É legal também botar, se você quiser, uma descrição, um objetivo aqui. Esse eu vou botar o objetivo dele a vendas. E essa é boa. E aqui eu vou botar uma handle que é como você vai poder testar esse agente sem gastar dinheiro no ChatGPT e também não tem nenhum risco no WhatsApp. E aí também, se alguém for aqui adiantando e começando a conectar um WhatsApp novo, eu peço um pouco de paciência, que depois que eu criar aqui eu vou dar umas dicas de esquentar número de WhatsApp, tá? Então a gente tem duas maneiras de trabalhar com o WhatsApp, a API oficial e a não oficial. As duas são legais, tá? A não oficial é só o nome de um modo, mas você tem que ter alguns cuidados para esquentar o seu número, para que ele não seja bloqueado e você fica ali no jogo de gato e rato com a Meta, que é a detentora do WhatsApp. Então é importante eu dar aqui um nome único para esse seu agente que você pensou aí no seu case. Vou pensar aqui, ó, demo G4 leads. Ele aqui embaixo vai falar se essa handle, né, se esse nome está disponível. Vou apertar próximo passo e aqui a gente vai escrever esse prompt manualmente. Depois você pode dar uma conferida, vocês podem dar uma conferida aqui no assistente, mas eu vou escrever aqui manualmente esse prompt. Aqui também a gente vai, como a gente está aqui, né, indo de 0 a 100, já falar que a gente sabe escrever bons prompts, porque a gente acabou de aprender, né? Então vamos selecionar essa opção. A base de conhecimento, que em inglês é Knowledge Base, a gente pode falar General Knowledge somente. Eu vou explicar o que é Knowledge Base aqui também, mas só dando um spoiler, o Knowledge Base ou a base de conhecimento, como deve aparecer para vocês, se eu tenho um documento, uma especificação técnica do meu produto de 40 páginas, você pode subir isso fora do seu prompt de criação de agente, e o seu agente vai estar sempre consultando aquilo que está nessa sua especificação técnica. Então, seja algo sobre o seu produto, algo sobre o seu negócio, algo que é muito extenso, e aí que você vai mitigar o risco desse agente que é movido via IA, como o ChatGPT, ir na internet e buscar alguma coisa que não seja verídica. Então, com isso, a gente vai escolher base general também, que a gente vai só testar. E aqui a gente pode testar direto a primeira conexão no dashboard, depois eu vou mostrar a parte do WhatsApp, beleza?
criar agente. E aí, tudo bem? Tem alguém que está comigo? Só para conseguir alguém dar um joinha, só para eu ver aqui, ou no chat, só para entender também o ritmo. Boa. Maravilha. Aqui a gente tem algumas coisinhas, como o prompt, que é onde a gente vai escrever o nosso prompt. Essa resposta que é a resposta padrão. Se o agente ele encontra algum erro, tá? Eu falo sempre nos meus clientes, a gente não possui bala de prata só em filme com vampiro. Então, IA é um modelo probabilístico, isso quer dizer que ele tem 99%, na verdade um pouco menos, de chance de funcionar e te dar a resposta certa, mas se você bota muito conteúdo nesse prompt, essa probabilidade ela diminui. Então, se eu faço uma pergunta muito simples, né? Tá aí mais uma coisa para anotar para falar numa reunião e mostrar que vocês sabem de IA. Se você pergunta para o chat GPT, qual que é a capital da França? Ele vai te falar? Alguém sabe aí no chat? Capital da França? Vamos ver. Aê! Então, tem uma probabilidade muito baixa do ChatGPT errar isso. Mas se eu boto um livro de 40 páginas ou 100 páginas, eu pergunto ChatGPT o que o cara falou na página 3, nisso aqui. A probabilidade aumenta, como ele é um modelo probabilístico. Como que a IA funciona? Basicamente, ela vai ser treinada em toda a internet e ela vai te dar ali alguma coisa que ela acha que é verdade conforme a internet. E que nem a gente sabe, a internet tem algumas coisas que não são verídicas. Então aqui, nessa resposta padrão, quando a gente tiver um erro, eu vou colocar uma resposta padrão, como, deixa eu confirmar aqui e já retorno. Algo assim, tá? Pode ser algo simples. E você também pode receber algo por e-mail, que é legal para você receber uma notificação cada vez que você tiver algum erro, porque você já vai para o seu WhatsApp e você pode fazer o que a gente chama de transbordo, que é o quê? Vou estar aqui com o meu WhatsApp, no meu celular, vendo todo mundo falando com a IA. Se eu receber um e-mail, eu vou lá e eu vou poder atender. E aí vamos para a parte principal, que é o prompt. Então, só lembrando aqui, a anatomia de um prompt. Eu vou criá-la aqui junto com vocês. Eu tenho uma aba aqui do ChatGPT e vou criar esse de prospecção de venda. Lembrando aqui, essa anatomia é a melhor prática, mas o que funcionar para você, desde que você teste, sempre teste seus agentes antes de colocar ele em produção, que é o termo técnico, né, de TI, a gente bota as coisas em produção. Vamos tentar sempre testar. Então eu estou aqui, eu vou falar o que é o meu task, né? O que eu quero fazer, que é basicamente a função. Você é um agente de IA que irá ouvir e falar com leads que estão entrando em contato pelo número de WhatsApp. Aí eu estou aqui no ChatGPT escrevendo um prompt, depois eu vou dar uma dica que fica mais fácil ainda para vocês escreverem um prompt, tá? Eu estou usando o ChatGPT 5 aqui no canto esquerdo superior. ChatGPT 3 também funciona, se vocês não tiverem aqui a versão paga. Aqui eu tenho a opção também de usar a IA do Superagente, o que é totalmente ok, tá? Então, também funciona, as IAs de graça funcionam muito bem. É só porque eu tenho a versão paga e estou mostrando aqui, mas não tem problema. Então aqui você é um agente de IA que irá ouvir e falar com leads que estão entrando em contato pelo número de WhatsApp no site da minha empresa. Aí a gente vai para a próxima coisa, que é o que a gente quer que esse agente de IA faça. O seu objetivo é falar com a lead que está chegando, sanar qualquer dúvida e agendar uma reunião. Beleza?
Deixa eu dar um zoom aqui. Tá dando para ler, pessoal? Agora? Beleza, obrigado, Grazi. Então aqui eu tenho o começo aqui do meu prompt, seguindo a anatomia do IA, né? A tarefa. O que ele vai fazer? Aqui eu vou dar o contexto. O contexto é aquilo que a gente pode ou buscar na internet, ou colocar no prompt, ou usar as bases de conhecimento que eu acabei de falar e vou mostrar também na ferramenta. Então aqui o contexto, ele basicamente é da onde que eu vou puxar essa informação. Contexto, né? Você trabalha para o G4 Educação e quer responder perguntas sobre os produtos do G4. Por favor, use todas as informações disponíveis na internet para sanar dúvidas em relação ao G4. Educação. Se você escreve um pouco, né, rápido demais, que nem eu quando eu estou mandando um WhatsApp, não tem problema. Se você, né, não precisa aqui de entonação, de acento, do tio, tudo certinho. Eu que tenho um pouco de toque e acabo consertando aqui as coisas. Imagino que tem outras pessoas aqui que são assim, né? Empresário geralmente costuma ter toque e é obcecado com um detalhe. Mas é tranquilo. Nessa parte aqui você pode também deixar algo mais específico. Eu posso botar aqui, por exemplo, o G4 Educação, no contexto das suas respostas, apenas estará oferecendo aulas de IA na prática. Não ofereça outras aulas. Beleza, esse aqui é o meu contexto. Por favor, continuem depois disso aqui testando, né? Eu vou dar depois outra dica bacana para você escrever prompts também, mas é sempre bom você ter essa prática de escrever o prompt manualmente. Isso aqui é né, voltando ali naquelas coisas que são legais para falar. Hoje a IA ela dá o poder de você fazer um monte de coisa, né? Eu acho que algo que me lembra um pouco a IA é Excel. Né? O Excel, o Microsoft Excel, as planilhas, quando elas surgiram, elas deram para um monte de gente de contabilidade a habilidade de programar. Então, o que você está fazendo aqui, você está programando, você está treinando alguém. Por trás disso, eu vou treinar um computador, vai ter código binário e vai ter, né, você está programando. Então, essa linguagem de programação que se chama prompt, eu sugiro vocês tentarem usar aqui, testar, em vez da outra sugestão que eu vou dar já já. Mas vamos terminar. Isso aqui é o contexto. Qual que é a última parte do contexto? Alguém lembra? Alguém anotou? Já pesquisou no Google? A última parte do prompt, desculpa. Qual que é a última parte aqui do prompt? Vê aí quem está prestando atenção. Da anatomia de um prompt. A galera tá com vergonha, não tem problema. É o formato do raciocínio, né? Você pode dar uma priorização. Legal, boa. O raciocínio, você pode falar como raciocinar. Acho que uma dica também de IA em geral, né? Eu não sei aqui se tem pessoas que são muito técnicas, que programam e constroem aplicações, mas mesmo se você for usar uma IA com atendimento, nunca deixe de fazer alguma coisa porque você acha que a IA é boa, porque a IA não dá para fazer isso. Então sim, eu acredito que não existe bala de prata e a IA ela não vai substituir né, eu chegando aqui, eu tendo uma boa noite de sono, tomando café, tomando uma água. O julgamento humano, de acordo com todas as informações que eu tenho, de acordo com tudo que eu levanto aqui dos meus sentidos, né, desde olfato, a visão, sempre vai ser melhor do que uma IA, porque a IA está só ali no contexto que você dá para o agente, que é o que a gente está fazendo aqui. Mas, por exemplo, o raciocínio, né, se eu pedir para aqui a IA priorizar, por exemplo, leads que vão comprar um produto mais caro, eu acredito que a IA hoje já consegue fazer esse próprio raciocínio por conta própria. Então, eu nunca
montaria uma operação de atendimento via IA, falando, poxa, eu vou fazer só isso aqui porque eu acho que a IA, o ChatGPT não é bom o suficiente. A galera da OpenAI, que é quem faz o ChatGPT, são muito bons em sempre desenvolver novas coisas, e fiquem tranquilos porque nunca vão substituir isso que eu acabei de descrever aqui da capacidade humana. Então, eu vou voltar aqui, eu vou pular o raciocínio, eu vou deixar o formato de resposta e eu vou finalizar com critérios de finalização de tarefa. O formato da sua resposta deverá ser em bullets. Isso aqui é uma preferência minha, tá? Quando a gente não tem tempo, é executivo, ou é um cliente ali, a gente não gosta de ler blocos de texto, né? Ou não sei, né? Às vezes você tá também numa briga ali, numa ADR em casa, se alguém te manda parágrafos no WhatsApp, você não vai ler só a primeira frase, a última frase ali, tentar resolver o DR. Não sei se alguém já fez isso aqui, ou se foi só eu, mas enfim. Eu gosto muito de bullets, então eu gosto de pedir esse formato da resposta em bullets. E no máximo 3 bullets. No fim do seu atendimento, pergunte sempre a disponibilidade do lead para uma reunião. Agende a reunião com... Eu vou só deixar aqui por enquanto, depois a gente evolui. Bem, esse é um prompt aqui, o primeiro que a gente vai montar, tá? O que eu vou fazer? Vou apertar Enter. E aqui você vê que ele já está funcionando embaixo como uma lead. Então vamos tentar aqui interagir. Olá. Você viu que eu já... Deixa eu dar um zoom aqui. Eu acabei de criar um agente de IA com o próprio ChatGPT. Oi, seja muito bem-vindo. Aqui é o G4 Educação. Ele está respondendo em bullets. Nosso foco é mostrar como aplicar a inteligência artificial no dia a dia. Você viu que ele está seguindo o meu contexto ali, de só dar respostas. Eu criei um agente no ChatGPT. Eu nem fui para os super agentes ainda, tá? Qual a sua disponibilidade para agendarmos uma reunião e conversarmos melhor? Ele está fazendo exatamente o que eu fiz. O que eu pedi para ele fazer nesse prompt aqui. Então, essa é uma maneira da gente criar um prompt. Beleza? Eu vou agora mostrar uma outra maneira. Vou abrir uma nova aba aqui com o meu ChatGPT. Mais uma vez, não precisa ser o 5. E agora eu vou fazer o que eu costumo fazer na vida real, que é usar a questão de áudio. Tá aí outra dica legal para falar no trabalho ou em vendas. O brasileiro manda 4 vezes mais áudio do que o resto do mundo, qualquer outro país. Isso é um dado da Meta. E quando a gente manda áudio e escuta áudio, a gente consegue transmitir informação 3 vezes mais rápido do que lendo e escrevendo, tá? Então o áudio é um grande aliado do empresário brasileiro. Então eu vou falar aqui. Eu preciso montar um prompt de criação de agente de IA para o G4 Educação, seguindo as melhores práticas de criação de prompt para agente de IA, e eu quero responder dúvidas que uma lead possa ter, e no final, se ainda permanecem dúvidas, pode tentar marcar uma reunião. Pede algumas agendas ali para essa lead e marca uma reunião. Por favor, me mande esse prompt. Mandei aqui meu áudio, ele demora um tempinho, né? Vamos ver o que acontece. A gente tem o meu prompt aqui. E você vê que as melhores práticas, né? Quem você é, objetivo, contexto, que ele está chamando de regras, fluxo da conversa, como que vai ser. Vocês viram que esses são, de fato, são as melhores práticas. Exemplos de perguntas é uma boa também. E aí, só para testar isso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso copiar. Posso lançar numa nova aba do ChatGPT.
Ele vai pensar um pouquinho, mas no final ele vai começar o atendimento. E o que eu vou fazer? Eu vou... Viu? Já começou. Oi, seja bem-vindo. Como posso te ajudar hoje sobre o curso de IA na prática? O que vocês fazem? Posso perguntar aqui como se fosse um lead, né? Você vê que ele está também aqui seguindo o agente de IA que a gente criou. Então isso que é um agente de IA. Esse termo é muito usado, mas ele é basicamente eu configurando uma LLM de IA generativa para só seguir um objetivo. Agora a gente vai voltar para o superagente, aqui onde a gente estava, no prompt avançado. A gente já tem a nossa resposta padrão de fato configurada. Vou dar um Ctrl V daquele prompt que eu criei com a ajuda do ChatGPT. Lembrando que eu criei dois, né? Um manual que eu redigi, que eu sugiro fortemente aqui todo mundo tentar brincar com prompts. Tem coisas que funcionam melhor para você, coisas que funcionam melhor para outros, mas você também pode pedir, que nem eu pedi ali via áudio, é tranquilo. E aí eu vou dar salvar. Vou dar um zoom aqui. Cliquei em salvar, tá pronto o meu agente de IA. Eu posso começar a brincar com ele. Como que eu vou brincar com ele inicialmente? Eu posso pegar esse link. Eu posso apertar aqui em deixar ele público, né? Make public, eu estou deixando ele público. Eu vou copiar, ele tem aquele nome lá que a gente criou. Deixa eu botar ele aqui numa nova aba. Aqui eu já estou interagindo com a mesma tecnologia, com o mesmo agente que a gente vai interagir já já no WhatsApp. Olá. Viu? Aqui é um agente de IA como se fosse um lead entrando no seu site, falando com a agente de IA que a gente acabou de entrar para fazer no atendimento. Assim, eu quero comprar algo. Vou dar um zoom aqui. Tá dando para ver, galera? Vocês estão conseguindo enxergar? Não, eu mando também, Ale, tranquilo. Depois eu copio e colo e a gente consegue mandar, né? Depois da aula? Beleza. Boa, obrigado, pessoal, por pedir. Ele tá lá, meu foco é fornecer informações sobre o curso IA na prática. Então ele está oferecendo contexto, né? Às vezes a gente confia na IA, na habilidade da IA generativa a resolver a situação e vai embora, que ela vai surpreender a gente, tá? Então, vou botar aqui, quero saber mais sim. Aí já está pedindo minha disponibilidade. Então isso aqui é um agente super comum, tá? Super fácil de fazer. Você viu que eu fiz ali com um áudio só. E aqui eu vou voltar no super agente e mostrar. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora acho que está melhor, né? Esse público, o que eu sugiro, pessoal? Antes de vocês gastarem dinheiro com LLM, que é o que eu vou mostrar aqui rapidinho, que também é barato, vocês podem pegar esse link, dar para o seu amigo, dar para o seu funcionário, dar para alguém testar e conversar, porque quando são outras pessoas falando com esse atendimento, eu diria, pega 2, 3 pessoas, é melhor ainda para falar com o seu agente, você vai descobrir novas coisas, como, poxa, eu queria que ele me direcionasse para algum link do YouTube sobre o que é uma aula no G4. Aí eu posso vir lá no contexto e botar um link para eu mandar para a pessoa como regra, se a pessoa pedir mais informações. Eu posso ir refinando esse atendimento antes de colocar em produção, que é o termo que a gente usa para colocar com o cliente de verdade. Então, aqui você pode copiar isso, colocar na web, né, e conversar ali com o seu agente de IA e pedir para umas 2, 3 seria ideal, se conseguir 3 pessoas para trocar uma ideia. Agora a gente vai chegar ainda no WhatsApp, fique tranquilo. Então aqui, esse ambiente, aqui environments quer dizer ambiente, eu tenho alguns ambientes. Eu vou dar um voltar aqui, eu tenho conectar ao WhatsApp, eu tenho copiar o link, que é o que a gente fez, né? Eu apertei em copiar o link, e eu posso até embedar no meu site, que a gente não vai fazer hoje. No conectar ao WhatsApp, o que a gente pode fazer? Eu vou pedir para o pessoal aí fazer, o pessoal que está com o WhatsApp, com o seu agente, tá? Podem fazer com o meu também.
mas eu acho que vai cair a conexão, porque a gente vai falar disso no finalzinho. Você tem que ter muito cuidado com o WhatsApp. Se é um WhatsApp que você já usou e você já falou com ele, já testou alguma vez, é mais seguro. Se não, eu deixaria essa parte aqui para depois do final da aula. A gente pode fazer aqui nos últimos 40 minutinhos também umas conexões, mas eu quero só dar umas boas práticas para vocês não ficarem queimando o chip, que é um problema sério. Mas se você está com o WhatsApp que você já usou, você vai vir aqui, você vai clicar em adicionar uma conta, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui, antes de seguir. Alguém aqui já conectou ao WhatsApp Web? Você precisa... Boa, Glaucia. Já conectou? Alguém aqui não sabe o que eu estou falando? Que essa é uma parte importante. Então, eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e vou mostrar uma coisa na câmera mesmo. Eu estou aqui no meu WhatsApp Business da Diga do meu negócio. Não sei se dá para ver na câmera. Não vai dar para ver, tranquilo. Mas eu tenho aqui, se eu vou em configurações, a opção de ver os dispositivos conectados ao meu WhatsApp. E aí quando eu faço isso, eu posso escanear um código de QR e é assim que eu conecto no WhatsApp Web. Então se eu boto aqui, por exemplo, um web WhatsApp, ele vai pedir para eu conectar. Tem alguém aqui que nunca fez isso? Depois a gente pode gastar um tempinho também ajudando. Só para entender, né? Ou só dar um joinha que não dá para ver quem é o joinha. Beleza, gente, sem problema. Boa. Então, vamos voltar aqui no painel Superagente. A gente está conectando ao WhatsApp. E aí eu vou apertar aqui Evolution QR Beta. Nesse aqui, eu vou apertar e eu vou clicar gerar código QR. Ele demora alguns segundinhos. O que é esse código QR? Alguma dúvida aí? O que vocês acham? Algum palpite? O que vocês acham que é esse código QR? Tentem conectar aí no seu, não no meu, senão não vai cair. Vou deixar na tela aqui, mas estou confiando aqui. O que vocês acham que é esse código de QR? Não tem resposta errada aqui não, só para quem quiser aí o agente, mas o que é aqui dentro do contexto que eu acabei de mostrar na tela. Eu vi que alguém já conectou no meu aí, essa pessoa vai receber todas as mensagens aqui. Esse conectado aqui quer dizer que alguém escaneou o QR que estava na tela. Não era para escanear o QR que estava na tela. Eu vou deletar isso aqui, você pode sempre deletar, tá? A conexão. Esse é o link para o WhatsApp, Tamara, isso aí. Então, o que o Superagente faz? Eu vou tentar explicar ele de uma maneira simples. Isso aqui no WhatsApp Web é um programa de computador da Meta que vai poder conectar. Ela faz um link no WhatsApp que está no seu celular. Você precisa de um WhatsApp configurado no seu celular e ela consegue responder mensagens que estão chegando no seu WhatsApp. Também não conectem aqui, senão eu vou ver seu WhatsApp, pode ter besteira. Vou até fechar. O que acontece? A Meta, ela permite você, em até 4 dispositivos, conectar ao WhatsApp Web e você, ao ler aquele QR Code, você está autenticando. Você está autenticando a sua conta em outro lugar. A mesma coisa que acontece quando eu aperto aqui em ADD Conta, em Ads Account, eu vou em Evolution QR, nesse de beta. Quando eu gero esse código, eu vou te dar a opção de autenticar o seu WhatsApp no Superagente. Só para ter uma ideia, alguém conseguiu autenticar o seu WhatsApp? Depois a gente vai fazer tudo junto no final também mais uma vez. Vou dar um 360 também do começo ao fim. Deixa eu ver se alguém conseguiu, só para ter uma ideia. Eu não tô vendo, mas o sim é do minha resolução. Consegui, conectado, beleza, legal, já tem uma galera. O que vai acontecer, pessoal?
Uma vez que você autenticou e você tem o seu prompt aqui configurado nas instruções, qualquer pessoa que mandar um WhatsApp para você vai ter uma resposta do seu agente de IA que você acabou de criar. Então, parabéns, você já tem um atendimento aí 24/7, incansável, que não é CLT, não vai te processar. Você pode sempre testar ele aqui, nesse copiar o link. Você pode conectar mais de um número de WhatsApp, tá? Não tem problema, se você quiser aí mais de um número. E aí você pode criar outro agente aqui para outra coisa. Eu acho que eu tenho até o nosso aqui da Vendas Giga aí, que a gente usa, mas eu vou voltar aqui para mostrar mais algumas coisinhas antes da gente voltar, encerrar a aula e para abrir para as perguntas. Algumas dicas aqui, né? Sobre tecnologia, antes da gente falar de número, tem uma galera que já conseguiu. Não usar o WhatsApp Business para contatos e uso pessoal, Bruno, de fato, porque se alguém mandar um oi ali no WhatsApp, ela vai receber uma mensagem do seu WhatsApp, tá? Então, se você pegou um chip que você já tinha, que já era o seu WhatsApp Business, eu acho que como agora é noite, né, e as pessoas estão com menos dúvidas, vai ter menos interação, você pode testar rapidinho, mas a sugestão é comprar um chip físico. Se você for com um PJ, pode ir na Salve, que a gente consegue aí um mês de graça, uma semana de graça, se eu não me engano, com o código do G4 e do Digaí, quer dizer, e você pode não ter essa sobreposição, né? Mas o que acontece é que como isso vai acontecer no seu WhatsApp, no telefone, né? Ele tem que estar no telefone, você também pode ir monitorando aqui tudo que a IA está falando com quem está entrando em contato e até, né, fazer ali o que a gente chama do transbordo. Eu posso ir e falar, cara, esse aqui é uma lead que falou que ele é daquela empresa que eu queria vender muito, eu vou responder aqui e fazer o transbordo, e aí nesse momento a IA ela para de atender, você desconecta ali para aquela mensagem o seu agente de IA. Importante esse ponto. Pode ser chip virtual, Zé, mas ele tem, a gente tem 200 chips virtuais aqui na Digaí, mas ele tende a queimar mais se você vai fazer mensagens ativas. A gente vai falar disso. Voltando aqui para a aula. Vocês estão usando agora o modelo Superagente, isso que é ok. Tá? Eu que sou um pouco obcecado por IA e eu gosto de uma IA que é aquilo do bom e melhor que existe, o que eu faço? Eu conecto com a OpenAI. Aqui tem outros modelos, mas eu conecto com a OpenAI e eu vou mostrar como você faz isso. Então eu aperto aqui OpenAI, eu vou escolher o modelo que eu quero. O 4O é muito bom, o A3 Mini ele é muito bom e ele é até melhor do que o 4O e é um pouquinho mais barato. O 4O Mini ele é muito bom e muito barato também. Então vocês gastam quase nada. Eu vou escolher esse aqui e aí vai ter essa tela aqui, né? E aí mais uma vez, eu peço desculpas como eu trabalho muito em inglês e aqui está em inglês, mas aqui está escrito configuração do modelo, configure as chaves que serão usadas por esse modelo. Aí está pedindo essa chave, né? O que é uma chave? O que é uma chave de API? Uma chave de API basicamente é a maneira de dois computadores se autenticarem. Então tá aí, se alguém quiser entrar numa discussão técnica e mostrar que você sabe o que você está falando, dica, né? Para quem veio de uma carreira de cibersegurança e já vendeu muitas coisas técnicas para pessoas que se dizem ser técnicas, mas quando você descreve um conceito e explica esses conceitos, que são coisas que a gente pode decorar muito rápido, a pessoa normalmente dá uma recuada e fala, poxa, esse cara entende aqui do que está falando. Então, o que é uma API? É basicamente um garçom que vai ali na cozinha com a sua mensagem, o seu pedido, ele traz a comida. Ele leva o seu pedido e ele traz a resposta da cozinha sendo o seu prato. O que é a chave de API? É a maneira do cozinheiro saber que esse garçom trabalha no restaurante e que não é um louco pedindo cachaça de graça. Então, essa chave de API, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma na OpenAI. Isso não é mandatório, tá? É para quem tem uma conta paga na OpenAI, que é a que eu gosto de usar. E aqui eu vou apertar adicionar chave. E aqui eu posso escolher diferentes IAs, diferentes modelos.
Na Digaí a gente também usa a DeepSeek, a gente também usa a da Anthropic. A DeepSeek é barata, mas a da OpenAI também é bem barata, para um volume de atendimento grande. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou mudar agora de tela aqui para esse site platform.openai.com. platform.openai.com. Aqui eu estou na área onde eu posso fazer a gestão da minha conta dentro da OpenAI. Essa aqui é uma configuração um pouco mais avançada. Se você não está acompanhando, depois a gente vai mandar os slides com as instruções, mas a gente também pode gastar um tempinho aqui no final para responder perguntas. Aqui nesse platform.openai eu preciso autenticar com a minha própria conta, preciso entrar com a minha própria conta da OpenAI, que é quem faz a ChatGPT. Eu vou ter aqui algumas informações da minha organização, eu vou ter essa parte billing, né, que é pagamento, e aqui eu preciso adicionar um crédito, e ele é em dólar, tá? Eu botei $100, que eu uso isso aqui bastante, inclusive eu botei $100, nem sei quando foi a última vez, vamos ver. Tem já aqui junho, quase 2 meses, e eu uso bastante, você vê que eu gastei $1,50. Se vocês quiserem botar $2, isso vai te durar um bom tempo, né? Os modelos de IA são baratos. Tem o pai da IA aí, que é um chinês que mora na Califórnia, mais um fato aí interessante, se chama Andrew NG. Ele fala que se os custos com IAs são um problema, você está num lugar muito bom, porque você está aí de fato usando a IA muito bem. Então eu botaria aqui $2 se você quer usar o OpenAI, mas os modelos da Superagentes aqui também são legais, tá? Vou parar depois para responder perguntas. Uma vez que eu tenho um crédito aqui, um balanço, um saldo na minha conta da OpenAI, eu vou vir em chave de API e eu vou criar uma nova chave secreta, uma nova secret key, que está escrito aqui em inglês. Eu vou dar o nome para ela, por exemplo, demo G4 IA na prática. Vou escolher um projeto, como um projeto teste ou projeto default. Muito importante aqui, galera, chaves APIs são aquelas coisas que a gente deve proteger muito bem. A gente nunca deve dar senha para ninguém. Eu trabalhei com cibersegurança, cara, o que eu vi no Nubank de pessoas ligando, eu trabalhava na área de fraude, né? De pessoas ligando e falaram, roubaram meu celular, por favor, ressarce meu Nubank, você é um monte de ladrão. E a pessoa tinha a senha do Nubank e o código do bloco de notas do celular, né? É claro que a responsabilidade não é do Nubank, não trabalho mais lá, mas senha é algo muito importante, pessoal, ainda mais que a gente usa isso para outras coisas, né? Não quero virar uma aula de cibersegurança aqui, o que eu estou acostumado a dar, mas a autenticação é tudo. Mas o que acontece? Quando eu crio uma chave secreta, você só vai poder copiar ela uma vez, porque por design a OpenAI já tem essas melhores práticas de segurança. Essa chave aqui eu vou copiar ela, eu vou dar um done e eu vou colar ela lá do Superagente. Copiei a chave de API lá da OpenAI, selecionei a OpenAI aqui no Superagente. Eu posso dar um exemplo como teste ou IA na prática. Eu vou apertar adicionar chave. Aí aqui ela já está no meu histórico, beleza? Vou botar IA na prática. Salvar, eu devo receber um checkzinho assim. Se eu recebi um checkzinho assim, o que acontece? Eu não estou conectado mais na IA do Superagentes. Eu estou conectado na OpenAI, que é a maior empresa de IA do mundo. E lembra que a gente falou de raciocínio, de algumas coisas que a gente pode confiar que a IA vai fazer muito bem? Ela vai ser uma das melhores que você vai conseguir, mas se você pega outros modelos também são muito bons, tá? Tá aí mais uma coisa que você pode falar, que eu falo bastante em reunião. Hoje em dia, comparado com 2 anos atrás, a IA está muito além daquilo que a gente consegue, de fato, gerar valor no nosso negócio. Então, essa aqui da 4O já vai ir muito além daquilo que a gente precisa para uma simples qualificação de lead.
Então, só resumindo aqui. Agora, o meu agente, para quem conectou no WhatsApp, ele está conectado. Eu já vou dar um 360 e fazer de cabo a rabo. Se eu pegar esse link aqui, que é esse, né? E eu der um oi, quem está pensando e me respondendo já é a OpenAI, a fornecedora do ChatGPT, não é o Superagentes, a IA deles. Então eu conectei aqui e agora eu vou mostrar o último macete que é bem bacana, que é como que eu agendo uma reunião automaticamente no Google. Então eu vou aqui em ferramentas, beleza? Eu vou vir aqui embaixo e ver calendário do Google. Eu vou apertar esse botãozinho mais aqui embaixo. E aqui eu vou ter que configurar as minhas horas do negócio. Que horas vocês querem fazer reunião com seus clientes que entrarem pela sua IA de atendimento? De 9 às 5? Ele só funciona com o Google, tá? Não funciona com Teams, então tem que ser o Google Calendar. Mas você pode replicar, depois só perguntar para o ChatGPT se eu tenho um calendário no Teams ou outro lugar, aqui para o Google. Então eu vou configurar minhas horas de atendimento. Eu posso configurar um lembrete que vai ser enviado para o cliente antes da sua reunião. Muito legal isso, né? E aqui eu apertar o próximo. Eu apertei Next, né, que é próximo. Aqui. Já configurei tudo, ele demora um pouquinho. Ele demora um pouquinho mesmo. Estou fechado no sábado. Ele vai pedir para você autenticar ao seu Google Calendar. Talvez eu já esteja autenticado, é isso que está acontecendo. Vou dar uma atualizada. Vou deixar as horas aqui, padrão. Vou adicionar um lembrete, 5 minutos. Vou apertar próximo. Alguém conseguiu passar dessa parte? Só para ter uma ideia aqui, se sou só eu. Talvez seja o Superagente, tá? Ninguém conseguiu aqui? Esse Next parece que é algo do site aqui, mas você vai conseguir configurar a sua agenda. Quem trabalha com software sabe que as coisas acontecem. Estelane, você passou aqui desse botão de próximo, só para ter uma ideia. Que eu acho que talvez já esteja configurado aqui. Legal. Então você conseguiu sim. Alguém mais? Obrigado, Estelane. Vou dar um zoom também, tá? Se a resolução estiver baixa. Aqui deveria aparecer como salvo, tá? E aqui, basicamente, o que eu preciso fazer de alteração no meu prompt? Eu vou vir aqui nas instruções e nas regras, ou lá no prompt que eu fiz, eu vou pedir para agendar uma reunião usando a integração com o Google Calendar. Eu também posso vir e fazer isso lá no ChatGPT. Lembra aqui que a gente criou? Vou voltar e fazer tudo do começo, pessoal, para quem não está acompanhando, fiquem tranquilos. Vocês lembram aqui que a gente criou um agente de IA junto com o ChatGPT? Que eu mandei esse áudio aqui, alguém lembra? Eu também posso simplesmente vir aqui, editar e falar:
para agendar a sua reunião com o lead, use integração do Google Calendar. Vou aumentar um pouco. Dá para ler agora, pessoal? Beleza, obrigado, Estelane. Valeu, galera. Ah, esse cara aí é bom, hein? Esse Christian. Então aqui está o meu agente. Eu não preciso revisar ele porque eu confio na IA. E aqui ele já está falando que ele vai preencher com tudo que eu preciso para o Google. Então essa é a parte mais avançada, né? Onde ele acabou já integrando. Estelane, acho que vale a pena você testar esse. A gente tem as instruções de como setar isso no material que vai ser enviado, tá? Quem não conseguiu, fica tranquilo, também vou fazer mais uma vez do início. E o que acontece? Aqui em ferramentas, quando eu seleciono o Google, eu aperto no mais, eu adiciono o serviço, agendamento, eu quero uma reunião de 30 minutos e eu configuro as horas de trabalho. Eu adiciono o lembrete. Ah, faltava isso, galera, o serviço. Aqui, ele vai pedir para eu conectar o meu Google Calendar. Já vou mostrar. Ele vai pedir para eu conectar, eu vou autenticar. Eu vou permitir. Pronto! Agora eu estou aqui com minha conexão feita. Então eu estou aqui com a minha conexão feita. E agora ele já vai poder agendar a reunião. Então eu vou mostrar agora, nesse momento, né, a gente chegou ao final da parte prática, eu vou voltar bem pausadamente, lá do início, criar um novo com vocês. E eu vou fazer isso pausadamente, vou estar dando uma olhada aqui no chat para ver que perguntas vocês têm. Mas eu vou precisar depois desses próprios 5, 10 minutos. Conseguiu agendar? Legal, né, Glaucia? Chegou no seu Google Calendar aí? Boa, legal, né? Você viu que a IA qualificou e já agendou uma reunião para você, dá até arrepio, né, quando acontece. Mas eu vou fazer aqui esse passo a passo do começo ao fim, para quem não acompanhou, né? A gente vai mandar o material, tem tudo escrito e a gente também vai ter um tempinho aqui para quem quiser tirar dúvida. Então, do começo, tudo começa numa IA como o ChatGPT, pode ser uma versão de graça. Eu posso criar o meu próprio prompt, que nem as melhores práticas ali de criação de prompt, né? Definindo quem você é e o seu objetivo, o que você vai fazer, quais são as regras de negócio, como que você quer operar ou o contexto. Você pode até exemplificar o raciocínio e o formato de resposta e depois como que você quer encerrar esse atendimento. A gente está construindo um prompt que vai pedir para a LLM, como a OpenAI, criar um agente de IA que vai responder os seus clientes quando chegarem no inbound. Então, é isso que a gente está fazendo, tá? Então, o que eu posso fazer é digitar o prompt manual ou fazer o que eu fiz ali na segunda chance, na segunda passada, né? O que fica mais fácil, que é simplesmente mandar um áudio. Então, eu vou, né? Para quem não acompanhou, estou voltando aqui no início e agora eu vou fazer tudo do começo até o fim. Depois eu vou abrir para perguntas e também posso acompanhar aqui no chat quem tiver dúvidas para parar um pouquinho, como eu já estou aqui passando pela uma segunda vez. Querido ChatGPT, por favor, crie um prompt de criação de agentes de IA conforme as melhores práticas de criação de agentes de IA e prompts de criação de agentes de IA para falar com leads ou clientes interessados que chegam através do meu site e marcar reuniões. Eu quero um prompt de um agente de IA que faça isso. E eu trabalho no G4. Eu gostaria que você respondesse perguntas sobre o G4 Educação e depois tente agendar uma reunião usando a integração com o Google Calendar.
Bem, acabei de escrever aqui via áudio, né? Transcrever. Eu vou mandar um Enter. Fique à vontade de brincar. Eu vou receber aqui o meu prompt. Você vê que mais uma vez, né? A IA ela sempre segue as melhores práticas, objetivo, regras, como que vai ser essa conversa e o encerramento no final. Eu sugiro você tentar escrever um prompt do zero, que é isso aqui, mas também a IA faz um bom trabalho. Aí eu vou copiar esse prompt. Beleza? Eu vou vir lá no superagente. Eu vou fazer do zero, beleza, galera? Eu vou deletar esse agente aqui. Eu vou criar um novo agente. Eu vou dar o nome para ele como Demo G4. O objetivo dele é vendas. E eu vou dar aqui o nome G4 Demo. Essa chave aqui ela tem que estar disponível para vocês poderem testar. Vou apertar próximo. Eu quero escrever meu prompt manualmente. Eu já sei escrever prompts bons, porque todo mundo aqui a essa altura já sabe, né? Eu quero colocar a base de conhecimento geral. Já expliquei também o que são bases de conhecimento, mas eu vou voltar aqui também já já. Próximo, eu quero começar com o dashboard, que é essa parte aqui. Depois a gente vai conectar o WhatsApp. Criar agente. Criei meu agente. Agora eu vou vir em avançados, porque é aquilo que eu selecionei. Eu vou colar aquele prompt que eu copiei lá do ChatGPT. Beleza? Aqui o que eu gosto de fazer? Deixar uma resposta. Às vezes dá erro, tá? Às vezes a OpenAI cai. A gente trabalha com a OpenAI e a DeepSeek, que é a competidora chinesa. Porque sim, software dá erro, tudo que é carro, tudo que é máquina erra e dá defeito. Então, quando isso acontece, uma causa muito comum de dar erro é porque você não tem saldo aqui na OpenAI, se você está usando, então é um erro bem comum. Se estiver ali tendo muito erro, dá uma olhada no seu saldo da OpenAI se você fez a integração. E eu gosto de deixar uma mensagem aqui um pouco mais padronizada, como: eita, deixa eu dar uma olhada aqui. Espera aí, já volto. Então o que aconteceu? A gente não souberam como responder uma coisa. Ou se acabar o seu crédito, por exemplo, na OpenAI, ele vai te mandar um e-mail e vai te mandar essa mensagem aqui para o seu cliente, para ele ver que realmente é uma pessoa e você vai poder acompanhar tudo no seu celular. Bem, adicionei meu prompt, minha mensagem. Peraí, esse aqui não. Eu vou clicar em salvar. Tudo salvo, meu agente já está pronto. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui em ambiente, tá? Environments em inglês. Eu posso copiar esse link. Eu posso fazer ele público e compartilhar com quantas pessoas, que é legal a gente compartilhar. Quantas pessoas que é o ideal, para a gente conseguir o máximo de erros. Alguém lembra esse número? Ih, pessoal, já deve ter algum jogo de futebol aí. 3 ou 4. 2 a 3 já tá bom. Então, o que eu fiz? Eu copiei esse link aqui, lá de ambiente, né? Então, voltando, eu criei meu prompt, fui em ambiente, eu apertei aqui em copiar link, eu deixei ele público, eu copiei esse link apertando aqui nessa prancheta, apertei salvar, abri uma nova aba e colei esse link. Agora eu já estou testando o meu agente. Então eu posso falar: olá. E aqui eu já estou falando com a IA, com o agente de IA que eu criei. Beleza? Então eu vou voltar aqui no Superagentes e terminar, né, essa revisão, como a gente já fez lá do começo. Aqui o que eu posso fazer, que são boas práticas. Essa IA do Superagentes, eles têm um limite, tá? Eles te dão 200 mensagens. Eu gosto de usar a OpenAI
porque é muito barata e é quem cria o ChatGPT. Eu tenho ali $2 que funciona há muito tempo. O modelo que é legal aqui é o 4.0 Mini. Ele é muito potente e barato. Eu cliquei nele, ele vai aparecer essa tela de configuração de modelo dentro do Superagente. O que eu vou fazer? Vou apertar adicionar chave. Ele vai abrir aqui essas opções. Eu vou apertar em OpenAI. E aí eu vou voltar lá naquele site da OpenAI que se chama platform.openai.com. Aqui eu posso criar um projeto se eu quiser, eu posso organizar um pouco minha chave de API. Eu vou vir aqui em criar uma nova chave secreta de API. Beleza? Então eu estou criando uma nova chave secreta. O que eu tenho que ter cuidado ao criar uma nova chave secreta? Alguém lembra? Qual que é o ponto aqui de atenção se eu for fazer a integração com a OpenAI? Exatamente, Edilene e Rui, ambos corretíssimos. Toma cuidado com a chave, Luiz, e copia uma só vez. Se eu crio aqui uma chave, eu posso copiá-la uma só vez. Então eu vou botar aqui demo G4, o nome dela. Eu vou escolher um projeto, com um projeto padrão. Essa chave eu posso copiá-la apenas uma vez. Uma vez que eu aperto aqui em finalizar, não posso mais copiar ela por questões de segurança. Eu vou voltar lá no Superagente, colar a minha chave. Vou botar aqui uma descrição só para eu me lembrar. Demo G4, botar V2, como eu já fiz uma aqui. E aí eu vou selecionar a minha chave que está lá conectada. Ao apertar salvar, você quer esse checkzinho aqui do lado do seu modelo. O que acontece? Se eu vir aqui e continuar minha conversa com o nosso agente de teste, e vou falar, quero saber mais sobre o produto. Eu já estou falando com a OpenAI em vez do modelo aqui da Superagente. Então aqui eu já mudei a IA que está por trás desse agente de IA. Vou voltar aqui no Superagente. Beleza, já tenho meu modelo, já tenho minha ferramenta. O que mais que a gente pode fazer agora que a gente já entendeu aqui o gargalo? Eu posso conectar com a minha agenda do Google, que foi a última coisa que a gente fez. O que eu faço? Eu adiciono um serviço. Nome do serviço, reunião, lead, duração, quanto tempo vocês querem que dure essa reunião? Vou botar 30. Quais são as horas de trabalho? Quais são as horas que você vai permitir alguém agendar a reunião no seu calendário do Google? O padrão aqui de 9 às 5. Eu posso dar um lembrete que é muito legal, beleza? Eu vou apertar Next, quer dizer próximo, e ele vai pedir para eu conectar com o meu calendário do Google. Eu já estou logado aqui no meu Google no canto direito superior. Eu vou apertar conectar. Ele já vai puxar a minha conta de lá, mas talvez você seja solicitado aqui para colocar a sua senha e o seu e-mail do Google. É ok, pode botar, é seguro. Aqui eu estou vendo já que eu estou no site do Google. Não é nenhum risco botar sua senha. Eu vou apertar no meu nome como eu já estou conectado e autenticado no meu browser. Vou apertar continuar. E aí, pronto, estou conectado no meu Google. Aí agora a última coisa que a gente pode fazer, e aí cuidado mais uma vez para quem está fazendo isso com um número novo de WhatsApp, é aqui em ambiente. Em ambientes eu vou apertar conectar o WhatsApp. Eu vou adicionar uma conta, serviço Evolution QR, é o código de QR igual ao do WhatsApp Web. Vocês vão escanear com o celular onde você já está logado com o seu WhatsApp. Então, primeiro passo, se eu tenho um chip novo, eu vou instalar o WhatsApp Business, eu vou ir ali na configurações, obrigado Luiz, eu vou ali nas configurações do meu WhatsApp Business e eu vou apertar conectar um dispositivo da mesma maneira que eu conectaria aqui. Para quem já fez esse tipo de conexão aqui, não conectem se vocês estiverem em grupos que falam besteira, vai todo mundo ver, mas é a mesma estratégia, o mesmo procedimento para chegar aqui, apertar QR,
e ler o seu WhatsApp. Beleza? A gente já vai falar para encerrar aqui, eu sei que faltam 2 minutinhos, de WhatsApp Web, mas esse é o passo a passo. Então aqui eu vou só para mostrar o teste, né? Eu posso fazer isso no WhatsApp para quem escaneou. Se eu botar assim, ó, quero sim agendar uma reunião. Eu estou aqui falando com o meu agente de estou no teste. Ele vai falar, tem aqui uma opção de reagendar. Eu vou botar, eu estou aqui falando com o meu agente. Vocês podem ter essa interação no WhatsApp, tá? Isso aqui é a opção ali de testar no link. Eu posso falar amanhã, dia 28 de agosto, às 14 horas. Pensa que pode ser alguém mandando áudio no WhatsApp para o seu agente de IA. A pessoa pode mandar um áudio ali, ela pode falar, tá disponível, vai perguntar só o meu e-mail. Além disso, precisa do e-mail. Meu nome é Christian e o e-mail é Christian. Vou botar meu Gmail aqui. Eu estou aqui falando com o meu agente de IA. Não ficam porque é encriptada. Boa pergunta, Davi. A gente pode voltar nisso. Sua reunião foi agendada. Vamos confirmar? Eu vou abrir meu calendário. Deixa eu deixar aqui por semana. Olha que legal. Eu estou no meu calendário do Google. Eu já recebi um convite para falar com essa lead que acabou de chegar. Basicamente é isso, tá? A única diferença aqui é que no ambiente, eu conectei eu estava conversando agora via esse link, mas você pode conectar seu WhatsApp e sempre monitorar no seu WhatsApp Business aqui como que está indo a conversa. Vou voltar aqui só para concluir a parte da aula teórica e a gente vai para as perguntas. Aqui é o passo a passo, tá? Deixa eu aumentar. A gente vai mandar como que cadastra a chave da API, como que faz tudo isso. Integração com o Google Calendar, a gente cobriu. Follow-up automático, a gente cobriu. Ambiente no WhatsApp, a gente cobriu. Agora, uma parte que é importante, galera, só antes de terminar. Cuidados, isso que a gente está fazendo é uma WhatsApp não oficial. Lá no Superagente, eu também tenho a opção de conectar com o WhatsApp da UP oficial. As duas são legais, você não vai ser preso, é só o nome de mercado. Tem um processo que a Meta quer que você use a API oficial, por quê? Porque eles ganham dinheiro no cada disparo de mensagem que você faz. Então, eles ficam de olho e podem acabar com a sua conexão ou até bloquear o seu número de WhatsApp se você não está esquentando esse número. Então, como que são processos bons de esquentar número? Eu vou compartilhar um aqui, mas vocês podem pesquisar na internet, que tem muita coisa. Comprei o número. Primeira coisa que eu faço, entro no WhatsApp Business. Segunda coisa que eu faço, compartilho comigo mesmo ou com 2, 3 pessoas. Peço para essas pessoas darem um oi no WhatsApp. Eu não respondo durante 24 horas. Isso que eu estou falando, vocês podem pesquisar na internet, tá? Mas é uma parte interessante. Até aqui com o pessoal do G4 eu compartilhei essas dicas que eles não conheciam. Eu compartilho com um amigo para essa pessoa dar um oi. Essa pessoa vai dar um oi no meu WhatsApp. Eu ainda não conectei no Superagente, beleza? No próximo dia eu posso responder essa pessoa no WhatsApp do telefone sem conectar. Passou um dia, aí sim eu vou lá e escaneio ele no Superagente, que deve dar tudo bem, não deve cair. Se você já tem o número ali que você já usou, tudo bem. Agora eu evitaria pegar um chip, instalar o WhatsApp Business e também imediatamente escanear o do Superagente, tá? Isso aí é uma receita para bloqueio de número ou para você ser deslogado. Se você bloqueou o número, você vai ter que recuperar e às vezes não dá para recuperar, você vai precisar de um número novo via salve, é bem rápido, mas é uma dor de cabeça. Então, por isso, eu sugiro instalar o chip, baixar o WhatsApp Business e pedir para algumas pessoas mandarem um oi manual ali para esse novo número de WhatsApp. Algumas dicas também para quem quer esquentar número.
iPhone, a Meta costuma bloquear menos do que o Android, isso porque o Android eu consigo rootar ele, que basicamente eu consigo hackear com muito mais facilidade. E eu posso ter quantos números eu quiser no WhatsApp Business dentro de um iPhone. Quantos eu quiser. Como que eu faço isso? Na hora de instalar o novo WhatsApp Business, eu deleto o aplicativo e aí depois eu instalo o aplicativo do WhatsApp Business no meu iPhone. Então, como que na Diga a gente faz? A gente compra um iPhone 8, que tem que ser acima do 8, por cliente que a gente tem aqui grande, quando é usado a API não oficial. E aí tem que ser o iPhone 8, porque ele já grava a sua senha dentro do iPhone, naquilo que eles chamam de keychain. Então vocês não precisam ficar toda hora recebendo o código da Meta para autenticar de novo no WhatsApp Business. Então, uma vez que você conectou no Superagente, depois de um dia, dica, mensagens inbound, que é o quê? É a mensagem receptiva. O lead que chegou no seu site, ele clicou naquele ícone de WhatsApp, ele mandou um oi para você, o risco aí é muito, 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 muito baixo de bloqueio. O risco é muito baixo de bloqueio e eu sugiro vocês ficarem nesse modo de inbound, se puder, e depois tem os modos de campanha que você pode explorar assim depois de uma semana, pelo menos 2 semanas fazendo só esse tipo de agente de inbound receptivo, onde o cliente está entrando em contato, por exemplo, com o WhatsApp que está no seu site. E é isso, controle de iPhone já mencionei aqui, é bom botar sempre um rótulo se você tem uma operação muito grande, né? A gente tem aqui dezenas de iPhones, a gente bota o nome do número da onde que está, é muito fácil de você esquecer aonde que está alocado esse iPhone. E aí, só para finalizar mesmo, 2 slides aqui, já falei, não existe bala de prata com IA, não faz milagre. O risco de alucinação, que é quando a IA fala alguma besteira, é baixo, cada dia que passa ele está diminuindo, mas ele é presente, como é um modelo probabilístico, né? A gente falou aqui da capital da França, e diferentes modelos têm diferentes vantagens. Se você está fazendo algo muito técnico, se é uma empresa de software, uma empresa que trabalha com programas de computador, você pode querer usar o modelo da Anthropic, que é o Claude, mas o do Superagente funciona bem, eu gosto da OpenAI, o da DeepSeek funciona bem, só algumas dicas aí, mas você precisa testar o seu agente de IA e ter certeza de que ele está funcionando, né? A IA, se você não fala para ela o que ela tem que fazer, ela não tem como adivinhar, tá? Por mais inteligente que ela seja. E aqui outras ferramentas, eu mostrei o Superagente, ele é apenas um. Inteligência Bot, DecoChat, a própria Diga aí, que é a minha empresa, a gente trabalha para cobrança de dívidas e agentes de IA para recrutamento, que é o nosso forte. O N8N é um pouco mais complexo de operacionalizar. O Movio.ai é bom para a empresa, já que tem um porte um pouco maior, você vai ter que pagar ali uns 4, 5 mil reais por mês, mas o Superagente você consegue aqui com a licença básica de 100 reais por mês, ter 2 agentes tranquilamente. Então, algumas opções aí para quem quiser testar, e tem outras, uma vez que você é que nem eu, que fica no Instagram procurando coisa de IA, você só é impactada por essas empresas. Então é isso, vamos lá para as perguntas. Seguir a ordem aqui. Tanto o WhatsApp Business é melhor, tá? O WhatsApp Business é melhor. Você também... então a pergunta aqui, acho que as pessoas não estão vendo, né? Ele serve tanto para o WhatsApp quanto para o WhatsApp Business. Para o Business não precisa de... É o WhatsApp Business que você vai instalar, o aplicativo, né? Então a única diferença de WhatsApp para WhatsApp Business é o aplicativo que você instala no seu Android ou no seu iPhone. Dicas também, obrigado por essa pergunta, não tem o nome aqui. Dicas... Oi? Tem aqui a produção, me dando dicas. Dicas também para esquentar número, tá? Obrigado aí por quem votou aqui. Bote o horário de funcionamento na sua conta do WhatsApp, bote o site, coloque o e-mail, associe Instagram. Quanto mais informação você tiver ali, peça para as pessoas que vão mandar um oi nesse WhatsApp para esquentar ele, adicionar os contatos, favoritar. Isso vai ajudar o seu número a ter mais credibilidade com a Meta. Se o seu número bloquear, não tem problema, você vai precisar de um número novo.
Acontece, né? A gente lida aqui na Diga Aí com dezenas de bloqueios por dia. Todo mundo lida com esse problema, tá? Como quebrar a objeção pelo atendimento virtual nos usuários? Muitas IAs são péssimas. Olha, Paulo, essa é uma objeção que eu acho que ela talvez está mais no campo da teoria do que na prática, né? A gente hoje tem aqui na minha empresa, na Diga Aí, 5 mil pessoas que falam todo dia com os nossos agentes de IA, e a gente já fez testes em que a gente dá a opção da pessoa falar com o humano ou com a agente de IA, e cada vez mais a gente vê um número de pessoas que preferem falar com a agente de IA. Então esse número já é a maioria. A maioria prefere falar com a agente de IA quando o agente de IA está bem configurado e é algo ali mais prático. Então, outra coisa aqui também, Paulo, que eu acho que é interessante a gente, cada um tomar a sua decisão própria, você não precisa avisar que é um agente de IA, tá? Então a pessoa não vai saber se é um agente de IA e você vai ter todo o acompanhamento, todo o histórico no seu WhatsApp Business, e você pode ali responder também. Se você tiver ok, de ponto de vista ético, não avisando que eu sou um agente de IA, não tem problema nenhum, não é ilegal. Pergunta básica, se o saldo acaba, a gente não conversa mais? Se sim, boa pergunta, André. Eu coloco sempre um auto-renew, né? Uma renovação automática, se o seu saldo ele passa ali de um certo patamar baixo, para você não ficar sem essa conversa, tá? Mas vocês vão ver que demora até gastar lá. A quantidade ideal de perguntas para criar um prompt para atendimento de um lead. Quantidade ideal de perguntas para criar um prompt para atendimento inicial. Se for a pergunta aqui que eu estou fazendo, é a pergunta que eu estou fazendo de prospecção para qualificar um lead, eu não tenho aqui o nome, mas se for essa pergunta, fica ao seu critério, tá? O que eu gosto de fazer aqui na Diga Aí? E acredite se quiser, a gente só usa IA para a primeira conversa ali, porque a gente trabalha muito com empresas grandes e é complexo. Se você atende empresas muito grandes, aí que é outra dica também, o atendimento humano ele acaba sendo muito bom. Se o seu negócio é de muito volume alto, sei lá, um salão de beleza, uma loja física ou algo que é B2C, não é B2B para empresas grandes, a IA é perfeita para ter um call center no seu bolso. Mas quando são clientes complexos, a gente gosta de atender humanamente, porque a IA ela talvez não vai entender ali tudo que você sabe. Mas eu gosto de fazer umas 2 ou 3 perguntas. Consigo criar o agente para fazer um envio de boleto? Sim, Diego, boa pergunta, mas aí você vai precisar de uma integração, tá? Eu acredito que pelo Superagente você consiga fazer isso também, eles têm um bom suporte, que é uma IA. Mas você também pode pesquisar no ChatGPT ou na internet. É possível sim fazer o envio de boletos automaticamente, mas se você não quiser ter essa dor de cabeça, você pode pedir ali para IA parar o atendimento quando a pessoa receber um boleto, e você vai chegar no seu WhatsApp e você vai ficar, seu problema vai ser só enviar boleto, né? Um problema bom de ter. Como faz a gente conversa dentro do WhatsApp? Como faz a gente conversa dentro do WhatsApp? A gente conversar. Então você criou a gente da mesma maneira que a gente criou aqui, e você vai escanear o QR Code ali. Uma vez que você escaneou o QR Code, está escrito conectado, que nem alguém conectou aqui durante a aula, esse agente já vai estar habilitado no seu WhatsApp. Você pode dar um oi de outro número de WhatsApp para esse WhatsApp que você acabou de conectar no Superagente, e você vai ver que já está a IA respondendo ali pelo WhatsApp. É um negócio bem mágico para quem tiver aí já essa experiência. Para atendimento de clientes, pela plataforma que você usou, consigo conectar em sistemas online, consultar bancos de dados, resetar senhas? É possível, tá, Paulo? Eu acho que aí você vai entrar num campo um pouco mais complexo, onde você vai precisar de integrações via API. O Superagente permite você fazer isso, mas aí você já entra numa solução mais complexa. Talvez você queira um fornecedor como a Movio.ai. Você trabalha com recrutamento ou cobrança, a própria Diga Aí pode ajudar. Mas quando eu tenho que fazer muitas integrações, é possível fazer pelo Superagente. Se você já tem ali
um apetite para essa parte técnica, você pode usar o ChatGPT para te ajudar. Eu acho que se você tem esse cunho técnico, você consegue, mas fica um pouco mais complicado. Outra pergunta aqui, consigo colocar esse atendimento via chat dentro do meu site? Com certeza. Então aquele número lá de WhatsApp, você pode botar o logo do WhatsApp. Quem não conhece é wa.me. Então o site para entrar ali, abrir aquele link de WhatsApp é wa.me/55DDD e o número do seu WhatsApp. Se eu boto esse link em qualquer lugar do seu site, a pessoa clica nele, ela vai ser redirecionada para o seu WhatsApp. Consigo usar SuperAgente para monitorar meus grupos com clientes e gerar... aquela parte de análise, tá? De Analytics. Você consegue gerar ali alguns dados. Eu confesso que eu acabo não usando muito essa função, mas é possível sim, tá? Eu já dei uma olhada ali e eu já usei. O Meta Verifies é o negócio azul, tá? Que se alguém tá aqui com esperança de conseguir o Meta Verifies, boa sorte. Ninguém sabe como que é a Meta. Já trabalhei na Meta, tá? E não sei como que eles dão essa aprovação, que nem eu não sei porque eles aprovam ou bloqueiam números, eles são muito misteriosos. Então, você pode solicitar o ícone ali de Meta Verifies, que é aquele checkmark azul. Eles pedem para você submeter 5 artigos que te dão referência na internet, né? A Diga aí tem menção na Globo, no Estadão, já submeti isso tudo, eles não aprovaram. Então depois compartilha aqui se você conseguiu, como que você fez. Boa, essa é a parte do... a pergunta tem um e-commerce. É possível responder perguntas sobre um produto que está no meu site? Sim. Se você tem uma ficha técnica de um produto, você vai naquela base de conhecimento do SuperAgente e você pode lá subir um aspecto técnico do seu produto. Você pode subir até 2, se eu não me engano, e aí você vai integrar a base de conhecimento. É só subir lá, e pode ser um PDF, um arquivo Word, e pode ser bem grande, tá? Que vai funcionar melhor do que eu botar no contexto de um prompt. Por qual motivo? Boa pergunta. Eu me faço essa pergunta todo dia. Por qual motivo uma empresa grande teria o call center terceirizado em uma empresa de call center no bolso e não feito interno, já que o custo é muito menor? Isso que a gente aprendeu. A gente já é poderoso. Eu posso ter o call center no bolso. Mas tem coisas que são muito críticas e o humano sempre vai ser melhor, tá? Mas aí, onde que a IA permite que a gente atue como seres humanos? Em coisas muito mais estratégicas. Algo que nunca vai deixar de funcionar, por exemplo, é o networking, eu ir para uma conferência, conversar com as pessoas e falar, cara, eu confio nesse cara, quero fechar um negócio com ele. Esse tipo de julgamento, né, humano, um call center, ele talvez tenha um analista que seja mais sênior, que seja experiente, que já viu isso acontecer várias vezes e vai estar treinado ali para fazer esse tipo de atendimento. Mas a parte mais básica, né, de quero trocar minha internet, mudei de endereço, é impressionante como as empresas grandes ainda não automatizaram isso. E recentemente eu tentei trocar de luz, parece que você é uma vítima e você fez algo de errado e enfim, vergonha você trocar de endereço e querer trocar de internet, mas está melhorando, né? Uma área que eu acho que daqui a 2 anos vai estar bem melhor. Trabalho como médica e temos uma estrutura de atendimento específica. Existe um grupo de critérios e especificações para marcar um procedimento? Como fazer? Olha, basicamente o que a gente fez aqui, tá? Do atendimento. Você vai estruturar no contexto, com muito cuidado, essa estrutura de atendimento específica. Para quem fez essa pergunta, eu sugiro você escrever o prompt manualmente, em vez de mandar ali o áudio, que nem eu fiz. E você escreve os procedimentos ali muito específicos. Você já tem ele, você copia e cola no ChatGPT na sua criação de prompt. Consigo usar o SuperAgente para adicionar atendimento para outros WhatsApps? Boa pergunta, você pode sim. Você consegue colocar o número de outro WhatsApp. Hoje o WhatsApp já tem a tecnologia de, se eu mando o número de WhatsApp ali numa conversa, não sei se vocês já viram isso, eu boto só o DDD
e o número, ele aparece ali a opção de eu clicar nesse número no WhatsApp e já entrar em contato. Agora, eu enviar dados para um outro WhatsApp, isso não vai ser possível. Uma pergunta boa, tá? O que a gente faz aqui? Você pode conectar até 4 QR Codes no seu WhatsApp Business. A gente deixa um no Superagente e 3 outros em WhatsApp Webs com alguém do time ali que está monitorando, além do que tem no seu celular, porque aí o time está ali com todo o histórico que a IA está falando, tá? Então, com a API não oficial, você tem esse limite de 4 conexões web, mais uma quinta no seu telefone. Conseguimos integrar o Superagente com algum ERP? Sim, né? Eles dizem que sim, mas aí também, se você está chegando nesse nível aí de atendimento, você já tem um ERP, vale a pena você testar, mas se estiver quebrando muito a cabeça, pegar uma solução um pouco mais complexa, como aquele Movio que a gente colocou aqui, ou se for de cobranças e recrutamento, o próprio Diga aí. Para criar prompts de IA, é viável usar históricos reais de atendimento? Com certeza. Com certeza. E eu utilizaria aqui, boa pergunta, Eduardo. Como que eu faria isso? Na minha própria... antes de eu montar o prompt, eu pegaria esse histórico de atendimento, eu copiaria e colaria ele no meu chat GPT, na minha IA de escolha, e falaria, olha, aqui é um histórico real de atendimento. Eu gosto muito deles. Primeiro que eu perguntaria, como que eu posso melhorar meus atendimentos? chat GPT, ele vai te dar algumas dicas. Você vê se você gosta ou não das dicas. Se você aceitar as dicas, você pode falar, chat GPT ou IA da minha escolha, crie um prompt de criação de agente usando aqui os meus procedimentos conforme essas transcrições aqui, meus históricos reais de atendimento. Boa pergunta, Eduardo. Então você pode treinar a sua IA com o que você já tem para que seja ainda mais personalizada. O número de watts pode ser o que você usa. O número de watts não pode ser o que usamos na empresa. Ao autenticar, né, o meu QR Code, eu posso usar o número, só que a IA vai começar a responder, né? Uma vez que tem uma IA ali, ela vai responder automaticamente. Então, se você vai no site da Diga aí e você vê lá números de WhatsApp, a gente tem uns 15 números que não é o número que você vai entrar em contato. Então, talvez só tome cuidado, testa antes de botar no site da sua empresa para se entender, se familiarizar um pouco mais. E aí eu acho que você pode tomar essa decisão, quem fez essa pergunta. Sim, você consegue, acho que essa pergunta já passou, Itamar. A pergunta é, consigo conectar um agente de IA no Chat Guru ou Pipedrive, que são, né, RPs? Consegue sim, mas aí você tem que entender um pouquinho de API. Consigo colocar o mesmo agente treinado para atendimento dentro de vários números de telefone? Sim. Aí o que você vai fazer é criar mais de uma conexão do WhatsApp lá na parte de ambiente do Superagente. Por que você não usa o número Twilio VoIP ao invés de usar um chip celular físico? Boa pergunta. Você pode usar o salve que a gente mandou, é um número virtual, que é bem parecido com o Twilio VoIP. Todo mundo deve ter recebido, né, a opção de cupom aqui. Você precisa ser uma PJ, como é um negócio B2B, mas você pode usar. Uma coisa que a gente observa é que o número virtual e o VoIP, ele costuma ter uma reputação um pouco mais baixa do que um chip físico em relação às magias aí da Meta para identificar o que é um número quente e o que não é. Minha aplicação principal seria a renovação de apólices de seguros. Muito bom, muito bom, muito bom a aplicação. Bem legal. Eu vou pular aqui para a pergunta de baixo, tá? O que é queimar chip, que é uma pergunta eu acho que é relevante. O que é queimar um chip? Então, quando você compra um chip e você usa ele na WhatsApp não oficial, e se eu não conectei, esquentei o meu chip, a Meta, um belo dia, ela vai falar, você vai receber uma tela que vai falar que o seu chip está bloqueado. Esse chip está queimado. Então, por isso que a gente deu algumas dicas aqui de esquentar chip, pedindo para seus amigos mandarem um oi, preenchendo ali informações sobre o negócio, mandando ali a galera que mandou um oi adicionar no contato, adicionar no favorito antes de escanear.
Então é um jogo de gato e rato com a meta, uma vez que você tem um volume e se você faz essas campanhas outbound. Então esquentar o chip é o melhor antídoto para queimar o chip. E a campanha inbound receptiva, tipo você bota no seu site, é um risco muito baixo de queimar, mas assim mesmo queima. A Meta está exigindo canais oficiais para vincular o WhatsApp. Superagentes é um canal oficial, é um canal não oficial, Rafaela. Então, eu não trabalho para a Meta. A Meta está exigindo, a pergunta, a Meta está exigindo canais oficiais para vincular o WhatsApp. Ela exige, eu vou contar, eu trabalho nesse meio, eu trabalho com call centers grandes, inclusive call centers que atendem empresas grandes, e a grande empresa que fala que não está usando a API não oficial, essa empresa ela está omitindo para não falar que ela está mentindo e depois eu sou processado. É muito difícil você só ter API oficial, então a Meta não, ela libera para todo mundo pelo menos um número, então se você consegue mais números, eu sugiro ir para esse caminho. Eu gostaria muito de só usar a API oficial. Estou fazendo um esforço lá na nossa empresa para a gente só usar a API oficial, mas não é ilegal, tá? A única questão é que você pode ter um chip queimado em algum momento, mas se você esquentou ele propriamente, esse risco diminui. Entendo o GPT como algo que depende de uma ação minha. Prompt. Minha principal dúvida é como transferir as ações de GPT para o WhatsApp proativamente. É o que a gente fez aqui, tá? Então o seu prompt, ele criou um agente de IA e quando você escaneia ali esse QR Code, você tem basicamente o GPT no seu WhatsApp. Alguém aqui já conseguiu durante a aula fazer, só para ter uma ideia? Sei que tem a galera já saindo, mas alguém conseguiu ter esse atendimento no WhatsApp? É um negócio que você manda aí, mostra para outras pessoas e a galera acha que você é um gênio da computação. Legal, Estelane. Bacana. Vamos ver aqui, acho que tem tempo mais umas perguntinhas, né? Na minha empresa utilizamos Zendesk, legal, para gerenciar atendimentos. É possível configurar o agente no WhatsApp utilizando Zendesk? Na Diga aí, a gente tem cliente que usa Zendesk, que tentou vender para eles um agente de IA que não é tão bom quanto esse agente de IA que agora vocês já sabem criar. Então, você consegue sim, mas você precisa, para quem usa Zendesk, comprar o módulo chamado Sunshine Conversations. E o problema da Zendesk, ela normalmente implementa a Zendesk através de uma consultoria, não sei quem perguntou porque está anônimo, e essa consultoria vai te cobrar pela hora e vai te cobrar por tudo, até para falar com você. Então, se você quiser integrar pela Zendesk, eu sugiro você fazer direto por fora da Zendesk, porque ali vai te custar muito, mas é possível, a gente já integrou. Consigo usar superagentes igual ao ChatGPT, pois temos vários agentes criados? Sim, é só transferir o prompt. Então, consigo usar a superagentes igual ao ChatGPT? Sim, é só transferir os seus prompts. Como fica o custo do Zap Evolution? Eu acho que é o custo do QR Code. Não tem custo, só a API oficial, tá? O custo que você vai ter ali é de chips queimados e vira um custo ali quando você está fazendo campanhas ativas, que é relevante na operação, mas por isso que tem que ter atenção. Tem vários cursos aí de como esquentar número que você pode ver até no próprio Instagram. Você usou a plataforma Superagente, mas temos diversas no mercado. Visto isso, qual a sua avaliação do Zaya, bot conversa, fazer direto pelo N8N? Zaya eu não conheço, o N8N eu conheço, já usei, dá um pouco mais trabalho que o Superagente. Inclusive eu recomendei ali o N8N, tem outras, tem o Inteligência Bot. O Superagente é só a primeira que eu usei. Na Diga aí a gente tem a nossa própria, que são para os nossos clientes, mas quem botou essa pergunta, eu gosto muito de experimentar diferentes coisas, então vale a pena usar a Zaya. O Superagentes eu uso, já tive problemas, mas ele funciona, né? Você viu que a gente conseguiu aqui criar um e agendar uma reunião. O Superagentes, ele a pergunta é qual é a principal diferença entre Superagentes e o N8N. O Superagentes, ele é só para IA conversacional, só para essa IA de atendimento que a gente falou aqui. O N8N eu posso integrar ao meu Drive, eu posso buscar arquivos de PDF, ler ele, eu posso integrar
com APIs, com uma certa facilidade maior. O N8N é uma ferramenta muito mais robusta do que o Superagente, tá? Quais são as principais diferenças entre o Superagente e o Make? Não sei, nunca usei o Make. Quais critérios devo utilizar para decidir se devo usar uma estrutura mais robusta como o Make, N8N e outras ferramentas? É uma pergunta boa, tá? Eu acho que a gente está chegando aqui em perguntas também repetitivas. Essa é a última aqui que eu vou fazer. Né, como qualquer startup, né? Então vou deixar uma dica, eu gosto muito de ler, sendo empresário, eu leio um livro por mês. Tem uma dica de um livro chamado Startup Enxuta, e é um manual para quem cria empresas de tecnologia, e lá ele fala para você sempre testar o mais rápido e ir aprendendo. Então a gente aprendeu aqui como criar o Superagente. Se você chega no momento onde o Superagente não está dando conta, seja da integração com o seu ERP ou com alguma outra coisa, está na hora talvez de você ir para o N8N. E se está muito complexo, está na hora de você ir para o Move.ai ou até para uma Digaí, se você está na área de atuação. E tem outras empresas de consultorias de IA que vão e implementam para você. Mas a dica é ler, se informe. Se você quer ser um expert em IA, você tem que estar imerso nesse mundo, você tem que escutar podcast e você vê que essas coisas, né, demoram, mas uma vez que você virou expert, você está ali, que nem eu aqui, sendo mentor do G4. Então é isso, galera. Boa noite. Muito obrigado aí pela participação.